Após coletarmos 100 gramas da amostra de solo, deixamos em uma estufa por 8 horas a 80 graus, para a umidade do solo fosse retirada. Ao término desse processo, separamos 20 gramas do solo seco, peneiramos com uma peneira de 2 milímetros de abertura. Pegamos a amostra peneirada e pesamos 5 gramas em um Erlenmeyer de 125 ml. Adicionamos 25 ml de HNO3 1:1 dentro da capela e colocamos em uma chapa de aquecimento para que fosse retirado todo o vapor do solo. Após o resfriamento, filtramos e transferimos a amostra para um balão volumétrico. Começamos o procedimento preparando a solução com 5 ml de Ag+. Colocamos em um tubo de centrífuga e em outro tubo colocamos 5 ml da amostra. Após ter os dois tubos preparados, adicionamos 5 gotas de ácido clorídrico 6 mols por litro e deixamos na centrífuga por 1 minuto. Depois adicionamos mais uma gota de ácido para verificar se a precipitação foi completa. O sobrenadante da amostra foi transferido para outro tubo de centrífuga e guardado para análise do grupo 2. O sobrenadante do padrão foi descartado. Os precipitados foram solubilizados com 6 ml de água destilada, aquecidos em banho-maria por 5 minutos e filtrado. A amostra ainda quente. Ao filtrado, adicionamos 3 gotas de dicromato de potássio, 10%. O precipitado que ficou no papel de filtro foi lavado com água destilada quente até o teste para chumbo dar negativo. Então adicionamos 2 porções de 5 ml de NH4OH 1:1 e o filtrado foi recolhido com um tubo de ensaio. Vamos ao filtrado da etapa anterior, HNO3 concentrado. Começamos o procedimento fazendo uma solução padrão. Colocamos 2,5 ml de cobre e antimônio em um tubo de centrífuga. Em outro tubo, colocamos o sobrenadante do cátion do grupo 1. Adicionamos dentro da capela, em ambos os frascos, 3 gotas de sulfato de amônio concentrado. Agitamos os frascos. Centrifugamos por 3 minutos. Após centrifugarmos, transferimos o sobrenadante da amostra para outro tubo de centrífuga para ser utilizados na análise do grupo 3. E o sobrenadante do padrão foi descartado na capela em um frasco apropriado para sulfeto. Adicionamos 2 ml de hidróxido de potássio 2 mols por litro no precipitado da etapa anterior. Agitamos os tubos e aquecemos em banho-maria por 2 minutos. Após esfriar, centrifugamos por 3 minutos e separamos o sobrenadante em um tubo de ensaio. Lavamos o precipitado 2 vezes com 5 ml de água quente. Agitamos e centrifugamos e descartamos o sobrenadante, guardando o precipitado para o passo 5. Tratamos o sobrenadante do passo 2 com 10 gotas de ácido clorídrico 6 mols por litro. Depois de um tempo, 4 ml e aquecemos em banho-maria por 5 minutos. Tratamos o sobrenadante da etapa 3 com 5 gotas de sulfeto de amônio concentrado. Usamos o precipitado do segundo passo e adicionamos 2 ml de ácido nítrico, 2 mols por litro. Agitamos e aquecemos em banho-maria por 5 minutos. Deixamos esfriar e tratamos a solução com 15 gotas de solução de hidróxido de amônio e verificamos
verificamos com uma fita de tornassol vermelha. Caso a solução fique azul, isso indica a presença de cobre na amostra. Mas para confirmarmos, fizemos o teste adicionando ao meio 30 gotas de ácido acético concentrado. Verificamos a acidez com a fita de tornassol azul, então tratamos a amostra e o padrão com 5 gotas de cianeto ferroso de potássio. Na solução padrão, colocamos 1 ml de ferro 3+, 1 ml de cromo 3+, 1 ml de cobalto 2+, e 1 ml de níquel 2+. Aquecemos a amostra até o seu volume chegar na metade. Adicionamos 10 gotas de cloreto de amônia saturado e 20 gotas de hidróxido de amônia concentrado. Fazemos as misturas em banho-maria e centrifugamos. Transferimos os sobrenadantes para outros tubos, que foram usados no quinto passo. Colocamos 1 ml de hidróxido de sódio 2 mols por litro e 20 gotas de água oxigenada 3% nos precipitados. Aquecemos em banho-maria e centrifugamos. Transferimos o sobrenadante para outros tubos. Os precipitados serão usados no passo 4. Adicionamos 5 gotas de ácido acético concentrado no sobrenadante. E 8 gotas de nitrato de chumbo 0,1 mol por litro nos sobrenadantes. Precipitado segundo passo, adicionamos 5 gotas de ácido clorídrico e 8 gotas de ferrocianeto de potássio. Com 3 gotas de sulfeto de amônio concentrado e centrifugamos. Adicionamos a um becker 3 ml de hipoclorito de sódio 12% e 2 ml de ácido clorídrico 2 mol por litro. Transferimos metade do volume do becker para o tubo do padrão. Adicionamos 2,5 ml de tiosulfato de sódio a 0,1 mol por litro, 1 ml de álcool N-amílico e 10 gotas de tiocianato de potássio. No tubo do quinto passo, adicionamos 5 gotas de cloreto de amônio saturado e alcoolizamos com hidróxido de amônio, testando no papel tornassol vermelho a alcalinidade. Adicionamos 10 gotas de dimetilglioxima 1%. Padrão: 1,5 ml de bário, 1 ml de cálcio e 1 ml de estrôncio. Colocamos a amostra em um becker e adicionamos 5 ml de ácido nítrico concentrado. Evaporamos o volume da amostra até a metade. Adicionamos nos tubos da amostra e padrão 3 gotas de cloreto de amônio saturado. Adicionamos 25 gotas de hidróxido de amônio concentrado. Adicionamos 2 ml de carbonato de amônio 1 mol por litro
centrifugamos e transferimos o sobrenadante para outro tubo. Adicionamos 1,5 ml de ácido acético, 1 mol por litro. Aquecemos em banho-maria. Adicionamos 2 gotas de cromato de potássio 10%. Aquecemos novamente e centrifugamos. Passamos o sobrenadante para outro tubo. Alcalinizamos o sobrenadante com 15 gotas de hidróxido de amônio concentrado. Adicionamos 1,5 ml de carbonato de amônio, 1 mol por litro, e centrifugamos os tubos. Adicionamos 1 ml de ácido acético a 1 mol por litro no precipitado e 15 gotas de sulfato de amônio, 1 mol por litro, e 10 gotas de tiosulfato de sódio a 0,1 mol por litro. Centrifugamos. E adicionamos 10 gotas de oxalato de amônio 0,25 mol por litro. Padrão: 1 ml de magnésio. Evaporamos a amostra e adicionamos 2 ml de ácido nítrico, 3 mols por litro. Colocamos 0,5 ml de cloreto de amônio saturado e 7 gotas de hidróxido de amônio concentrado. Adicionamos 1 ml de 8-hidroxiquinolina, 2%, e aquecemos em banho-maria. Medimos o pH do padrão e da amostra. Colocamos 10 gotas de carbonato em um tubo e 10 gotas da amostra em outro tubo. Colocamos uma gota de hidróxido de amônio 1:1 nos 2 tubos. Testamos a alcalinidade. E colocamos mais 10 gotas de cloreto de bário 10% e centrifugamos. Adicionamos 10 gotas de ácido acético 30%. Colocamos 5 gotas de sulfato 2- em um tubo e 5 gotas da amostra em outro. Acrescentamos 5 gotas de ácido clorídrico. Adicionamos 10 gotas de nitrato de cálcio 20%. Aquecemos em banho-maria, centrifugamos e colocamos 10 gotas de ácido acético 30%. Colocamos 10 gotas de fosfato em um tubo e 10 gotas de amostra em outro. Adicionamos 10 gotas de reativo nitronolípico. E acrescentamos 10 gotas de ácido nítrico concentrado.